Senhoras e senhores, depois de tanto tempo, o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. E é a Sociedade Esportiva Palmeiras. 3 pro Palmeiras, 0 pro Internacional. O Rony tá ajoelhado no gramado, tá rezando. O Palmeiras é líder. E quanto tempo o Botafogo ficou na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Seria bom a gente até fazer as contas. Desde a 3ª rodada, o Botafogo... Pelo amor de Deus, desde a 3ª rodada, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Desde a 3ª rodada, exatamente. E agora o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Nesse Campeonato Brasileiro até o Cruzeiro foi o líder e pelo jeito vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Nacional. Guilherme Silva, boa noite para você. Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Novo líder do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. E agora, para tirar a liderança, só se o Botafogo ganhar amanhã. Vai nessa, Guilherme. Vamos nessa, Gabriel Dias. De fato, uma surpresa no Campeonato Brasileiro. Todo mundo já encaminhava o título para o Botafogo, só que a equipe carioca desandou, completamente desandou. E até tem aquele trocadilho, o fogo perdeu gás. Essa é a verdade, o Botafogo já não é o mesmo e agora os adversários começam a criar uma expectativa. O Palmeiras, o Grêmio, o Bragantino, o Flamengo um pouco distante. Vale destacar que o Botafogo tem um jogo a menos, só que o Bragantino, que tem um confronto direto com o Botafogo, ele tem a vantagem de depender apenas de si. Nessa briga pelo título, o Bragantino, em tese, tem essa vantagem. Se vencer todos os seus jogos, se consagra campeão brasileiro. Os demais times precisam torcer por tropeços do Palmeiras, do Botafogo, Flamengo, enfim, do Grêmio. Mas o fato é, o Campeonato Brasileiro vai pegar fogo na reta final e no momento o Palmeiras é o líder. 3-0 no Internacional, 62 pontos, abrindo 3 para Botafogo e Grêmio que jogam neste domingo. O Flamengo empatou com o Fluminense 1-1. Nós vamos falar disso tudo, da rodada, dos jogos, da expectativa dos jogos no fim de semana e claro, você fica com a gente no YouTube, no rádio e no aplicativo Panflix. Pedro Marques, o Verdão assume a liderança e, querendo ou não, agora reacende a expectativa no torcedor. Essa reta final vira uma força-tarefa pelo título do Campeonato Brasileiro para amenizar a temporada do Palmeiras. Pedro Marques. É isso mesmo, meu caro Guilherme Silva. Palmeiras 3, Internacional 0. Zé Rafael, um gol sensacional do Hendrick e numa jogadaça do Vanderlan, Rony, que não marcava desde o dia 23 de agosto, naquela goleada do Palmeiras para cima do Deportivo Pereira. Rony fez as pazes também com as redes. Palmeiras 3, Internacional 0. Alimenta a esperança do torcedor, esse sonho aí pelo título do Campeonato Brasileiro 2023. O Palmeiras está defendendo o cinturão, né? O título do ano passado, é o atual campeão e essa vitória contra o Inter deixa o Palmeiras, mesmo que momentaneamente, né, ainda vai ter a rodada aí, vai ter o Botafogo em campo, vai ter o Grêmio também em campo nessa rodada. Provisoriamente, dorme, né, neste sábado, na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras do professor Abel Ferreira sacou o Hendrick depois do gol marcado pelo jogador de 17 anos, convocado à seleção brasileira principal pelo Fernando Diniz. O Hendrick desceu para o vestiário, depois subiu, ficou ali no banco de reservas. 3-0 Palmeiras, vitória importantíssima, meu caro Guilherme Silva. Perdão, que já vinha numa sequência muito boa, de 5, 6 vitórias. Teve essa sequência interrompida pelo Flamengo no Maracanã e agora volta a vencer na Arena Barueri. Vence o Internacional por 3-0, Guilherme Silva. E neste domingo vai acompanhar os jogos de Grêmio e Corinthians, Bragantino e Botafogo. No melhor dos cenários, empate Botafogo e Bragantino e derrota ou até mesmo empate do Grêmio. Seria ali o melhor cenário para a equipe do Palmeiras, que já contou com o bom resultado de Flamengo e Fluminense 1-1 no Maracanã.
Bruno Prado, é o Palmeiras agora sim, de verdade, nessa briga, assumindo a liderança. Vale também destacar que o Botafogo tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, por conta daquele jogo adiado com o Atlético, aliás, com Fortaleza, né? Jogou com o Atlético e depois com Fortaleza o jogo foi adiado. Então ainda joga Botafogo e Fortaleza lá na Arena Castelão. É um jogo que a equipe carioca tem ali ainda de gordura para queimar no Campeonato Brasileiro. Mas neste momento, o Palmeiras é líder. E mais do que isso, Bruno, o que anima o torcedor do Palmeiras, imagino eu, é o futebol do Palmeiras, porque de fato melhorou bastante. O técnico Abel Ferreira conseguiu encontrar algumas alternativas com Endrick e até mesmo Breno Lopes titulares, e o Palmeiras nessa reta final joga melhor. Você que nos acompanha pelo YouTube neste momento, as imagens também dos melhores momentos do jogo. 3-0. É mais ou menos isso, né, Bruno? O que anima o torcedor também é o futebol do Palmeiras e a tabela. Alguns jogos acessíveis para a equipe alviverde, Bruno Prado. Sim, a tabela do Palmeiras na teoria é boa, e o Palmeiras agora conseguindo resultados, e hoje um bom futebol também do Palmeiras. Palmeiras ganhou 5 seguidas, recuperou. Entre essas 5 vitórias tem a goleada contra o São Paulo, tem a virada contra o Botafogo, 2 jogos marcantes nessa campanha. E aí depois veio a derrota para o Flamengo, que foi uma derrota pesada, foi um 3-0 ali pesado, né? Onde o Palmeiras foi totalmente dominado pelo Flamengo. E depois, hoje, essa recuperação vencendo por 3-0 o Internacional. O Palmeiras é líder, pode perder a liderança amanhã para o Botafogo ou para o Grêmio. Isso a gente vai ter que esperar a rodada amanhã, mas na teoria é uma boa tabela que tem o Palmeiras. É uma tabela boa que tem o Palmeiras na teoria para conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro. Está muito vivo na briga, é um time que tem qualidade e é um time que está ganhando nos últimos anos. Isso tem um peso. Assim como o emocional pesa de maneira negativa para um Botafogo que não ganha título, um grande título há muito tempo, o Botafogo ele sentiu quando começou a ter problema com o resultado. O Palmeiras faz o contrário. O Palmeiras e o Flamengo são times que têm vencido nos últimos anos. E aí o time do Palmeiras ele dá uma arrancada. Quando numa reta final ele tem uma arrancada, ele tem uma confiança muito grande, né? O Palmeiras é um time que ganha confiança nessa reta final. O Palmeiras é um time que pode sim conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro, pela tabela, pela confiança, pela qualidade do elenco e por ser um time acostumado a ganhar títulos, né? O Palmeiras é um time que está acostumado às conquistas, ganhou inclusive o Brasileiro no último ano. Para mim, já falei algumas vezes, a melhor versão do Palmeiras, do Abel Ferreira, é o de 2022, é o do ano passado, quando conquistou o Campeonato Brasileiro com muita folga, inclusive o Inter foi o vice-campeão. O Palmeiras de 23 oscila mais. Antes dessas 5 vitórias seguidas, né, que antecederam o jogo com o Flamengo, o Palmeiras vinha de 4 derrotas. O Palmeiras foi eliminado na Libertadores, foi eliminado na Copa do Brasil. Então é um time que até toma mais gols, né? Tomou 3 do Botafogo e 3 do Flamengo, mas continua um time muito forte, um time que joga com a confiança lá no alto e que pode sim ganhar o Campeonato Brasileiro. E olha que loucura, né, Bruno? Apesar desse 3-0 do Flamengo no Palmeiras, hoje quem briga com mais chances de título é o Palmeiras e não o Flamengo, até por uma questão de matemática. O Flamengo tem 57 pontos, o Palmeiras 62, com o adendo também que o Flamengo tem um jogo a menos, que é contra o Bragantino. Então o Flamengo poderia chegar aos 60 pontos. Esse jogo contra o Bragantino será após a data FIFA no dia 23 agora de novembro. Já teremos as informações do Abel Ferreira. Já Abel Ferreira vai falar ao vivo aqui na Jovem Pan. Vamos tentar ouvir a palavra do técnico palmeirense, Abel Ferreira, também Eduardo Cudê, técnico do Inter. Você vai acompanhar aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Abel Ferreira, Eduardo Cudê ao vivo, as entrevistas coletivas dos treinadores e também, dependendo da expectativa, da possibilidade lá, a zona mista na Arena Barueri, também com o Pedro Henrique Sperber. Só para destacar, Bruno Prado, essa sequência do Palmeiras
que dá pra dizer que é bem acessível. Na próxima rodada, após a data FIFA, tem muito tempo ainda, será no dia 26, 15 dias que o Palmeiras fica parado. Fortaleza e Palmeiras na Arena Castelão, então daqui a 15 dias, dia 26. Depois, América Mineiro no Allianz Parque, na 36ª rodada. Fluminense na 37ª, em casa também, são 2 jogos em casa, América Mineiro e Fluminense, e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro, dependendo, já rebaixado, ou não. Vai depender aí dos próximos jogos. Mas, querendo ou não, é uma tabela acessível, né? Com o América Mineiro, que já caiu, Fluminense, que vai estar pensando no Mundial, Cruzeiro também pode já ter definido a queda ou o livramento. É uma tabela acessível do Palmeiras para tentar brigar pelo título brasileiro, já que agora assume a liderança, Bruno Prado. Sim, na teoria sim. O jogo com o Fortaleza fora não é um jogo fácil. Mas o Fortaleza, depois da derrota na Sul-Americana, ele ainda não conseguiu retomar o seu desempenho natural no Campeonato Brasileiro. Na teoria, ontem no Bate-Pronto, quando a gente fez a tabela ali, a projeção, cada um falou, a gente mostrou a tabela dos candidatos ao título e cada um projetou quantos pontos você acha que faz. O Palmeiras, ele tinha 15 em disputa, contando o jogo de hoje. Eu projetei 13 para o Palmeiras, dos 15, né? 3 já foram conquistados hoje, tem mais 12. Então, na minha projeção, ele faria 10, faria 3 vitórias, um empate. Eu coloquei um empate porque é difícil você manter 100%, mas pode acontecer, é uma tabela que permite isso ao Palmeiras. E se tiver esse empatezinho, é possível que seja nesse jogo em Fortaleza, que é um jogo difícil. É um jogo que ainda vai ter a parada agora da data FIFA. Fortaleza vai ter tempo aí para se recuperar emocionalmente, taticamente, fisicamente. O Fortaleza pode criar problemas para o time do Palmeiras, mas o Palmeiras, ele tem sim uma tabela acessível e tem a força de um elenco e a confiança de um time que está acostumado a ganhar títulos nos últimos anos. Então, sim, o Palmeiras, ele pode ganhar mais uma vez o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem uma boa tabela pela frente e pode conquistar mais um título nacional. Pedro Marques, Palmeiras entra na briga e entra depois de ter mudado o time. Abel Ferreira mudou depois que caiu na Libertadores da América. Muitos torcedores e até alguns companheiros, né, de imprensa e tal, questionam a demora do Abel em mudar o time, já que não vinha jogando bem na temporada. E aí tem agora Endrick titular, o próprio Breno Lopes, algumas alterações ali no ataque que surtiram efeito. Hoje o Endrick é um jogador que está ali arrebentando no futebol brasileiro, não só no Palmeiras. Como é que você avalia essa nova fase do Palmeiras com esse novo time, tanto para agora no Campeonato Brasileiro quanto para o próximo ano, já pensando, claro, na temporada de 2024? E você falava, né, Guilherme, do Abel Ferreira ter mudado o time, agora fazendo a pergunta, e o Endrick vem sendo muito decisivo, né? A gente pega esses últimos 4 jogos, 4 gols, vem chamando a responsabilidade, 17 anos, e virou diferente, ele é muito diferente, né? Mas o Abel Ferreira, sobretudo depois da eliminação na Libertadores da América, a gente se perguntava o que ele pode achar aí de diferente nesse time do Palmeiras. Demorou para colocar o Endrick, agora que tá colocando, tá ganhando cada vez mais confiança, ritmo de jogo, sequência, que acho que era o que ele precisava no final das contas. Tá aí, 4 gols nos últimos 4 jogos, sendo decisivo para esse Verdão. Eu acho que tem outros atletas que subiram da base, que precisam de mais espaço. O Luiz Guilherme é um deles. O Vanderlan, para mim, é um baita jogador. Hoje fez uma jogadaça, mas com a concorrência do Piquerez fica complicado, fica difícil. Acho que o Piquerez é o jogador mais regular da temporada do Palmeiras de 2023. E o Endrick é um fenômeno. O Endrick é muito diferente e ele vem sendo, assim, a peça fundamental nessa reta decisiva de Campeonato Brasileiro, né? O Endrick, hoje o gol que ele fez, para mim, sensacional. Uma disputa de bola na pressão do Rafael Veiga, que não desiste do lance. Recebe o Endrick, percebe o Rocher adiantado e dá aquele tapa no cantinho. Gol, parece de centroavante mais velho. Tem 17 anos, mas parece um centroavante mais experiente. Então impressiona bastante a qualidade desse jogador, que deu aí
né, uma nova possibilidade, né, um novo efeito surpresa nesse time do Abel Ferreira, né? Que a gente falava, o Abel Ferreira tem um plano, e agora o Endrick está inserido nesse plano do Abel, Guilherme.